Olá! Hoje vamos tratar de um tema um tanto quanto controverso e muito debatido, que é a lei seca. Mais especificamente a multa por recusar o bafômetro. Nesses anos todos atuando como advogado defendendo motoristas, sei que é uma multa que traz muita dor. Afinal, ela é uma multa de um valor elevado, de quase R$ 3.000, e ainda suspende a CNH por 12 meses, o que é o calcanhar de Aquiles na maioria dos motoristas, essa suspensão. Afinal, ficar 12 meses sem dirigir pode significar um impacto no trabalho, na locomoção, no dia a dia, então você não está sozinho nessa. Mas sei também que a maioria dessas multas aplicadas padecem de algum erro. Afinal, o policial, ele é revestido do dever da legalidade. Isso quer dizer que ele pode e deve sim aplicar uma multa, mas seguindo os critérios que a lei determina. O que não existe é o policial, numa fiscalização de trânsito em que se exige o cumprimento da lei, ele ser o primeiro a descumprir a lei aplicando muitas multas indevidas. E te digo que a maioria dessas multas de bafômetro tem erros, e é isso que a gente não pode admitir aqui, é que multas sejam aplicadas com a intenção única e exclusivamente de arrecadação. Então, vamos trazer aqui alguns erros, os principais erros que a gente identifica nessa abordagem. Vamos abordar aqui também um caso prático. Dito isso, vamos lá. Tudo começa no momento em que o condutor é abordado e o policial oferece um pré-teste. É o que a gente chama de bafômetro passivo, que ele é um bastão que acende uma luz verde ou vermelha. E a partir daí o policial aplica uma multa, mas se essa foi a circunstância da sua abordagem, eu já te adianto que a sua multa está errada e você vai entender aqui o porquê. Então, vamos aqui na tela verificar aqui os erros que compõem uma multa e provavelmente a sua deve ter. Antes de mais nada, vamos entender que o Código de Trânsito, especificamente no artigo 280, ele determina as informações mínimas que devem constar no auto de infração. Auto de infração, para quem não sabe, é o documento que o policial lavra ali, que ele preenche no momento em que ele formula a multa. Então, especialmente, ele tem que ter o local, data e horário do cometimento da infração, de forma ali muito clara. A gente tem ali outros elementos como caracteres da placa, marca, espécie, o prontuário do condutor, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que deve conter aqui os dados do equipamento que comprovar a infração. Guarda isso porque essa informação vai ser muito importante e de grande valia. Então, sabemos que o auto de infração tem que ter essas informações. E vamos guardar também a informação de que a notificação que o condutor recebe pelo aplicativo ou por carta, ela tem que ter os dados desse auto de infração, ela tem que ser um espelho. A gente vê aí muita notificação em que não contém esses dados. No auto de infração às vezes tem, mas na notificação que o condutor recebe não tem, o que está igualmente incorreto. Por quê? Olha o que a resolução 918 do CONTRAN determina. A notificação dirigida ao proprietário do veículo deverão constar os dados mínimos do artigo 280, que são essas informações aqui. Dito isso, agora que vocês sabem o que deve conter na sua notificação e a base legal para isso, vamos à análise de um caso prático. Essa é uma notificação, claro, ocultos os dados sensíveis e pessoais do nosso cliente. Você, primeira coisa, vai verificar se os seus dados contidos ali estão corretos.
Em segundo momento, você vai verificar o local da infração, se está descrito da forma correta, porque muitas infrações vêm descrita aqui com o dado incorreto ou incompleto até, então já é uma falha muito grave. Dito isso, vamos observar aqui esse campo, número do equipamento ou instrumento. E aí entra a parte que, se na sua fiscalização foi utilizado o bafômetro passivo, que é aquele bastão, tem grande chance da sua notificação estar dessa forma, sem nenhum dado do equipamento. Como vimos aqui no artigo 280, o que tem que ter? Os dados do equipamento que comprovar a notificação. De modo que a sua falta, ou estando incompleto aqui, já é uma nulidade grande. E por que isso acontece? Porque ali na fiscalização ou o policial se esquece de colocar esses dados, ou na verdade ele não tinha nenhum equipamento oficial ali disponível, de modo que esse bafômetro de triagem ele não pode ser utilizado para aplicar multa. Para existir uma multa de recusa ao bafômetro, para ela ser válida, é preciso que esteja presente ali no local um bafômetro aprovado pelo Inmetro. E esse bafômetro passivo, ele não é. De modo que os dados desse bafômetro oficial têm que vir estampados na notificação. Como vocês viram, não tem nenhum bafômetro disponível. O que nos remete à conclusão de que, se não havia nenhum equipamento disponível no local, o condutor recusou o quê? Então, o pressuposto para a recusa é realmente ter um documento, um equipamento ali disponível no local. E se o policial não reproduziu os dados do equipamento aqui na notificação, então já é um erro gravíssimo que pode levar à anulação da multa. Chama atenção também, aqui embaixo, no campo de observações, tem que estar preenchido com a situação observada pelo policial, eventuais sinais de alteração da capacidade psicomotora observados ali no local, e também da adoção da medida administrativa. O que é a medida administrativa? A partir do momento em que o condutor recusa soprar o bafômetro, o condutor tem que chamar uma pessoa habilitada para ir no local, se submeter ao teste do bafômetro para provar que ele não está alcoolizado e assim liberar o veículo para o condutor. Se assim não fizer, o veículo é removido para o pátio. Isso que se chama de medida administrativa. A medida administrativa ela é um complemento da infração, de modo que o policial não pode deixar de aplicar ou omitir essa informação. Então aqui no campo de observações tem que constar de forma clara que quem foi a pessoa que esteve no local para liberar o veículo, se ela fez o teste do bafômetro para liberar o veículo ou se o veículo foi removido. E o que a gente viu aqui nesse exemplo de notificação é que também não consta essa informação. Então, o conjunto desses erros e omissões levam aí à nulidade da infração. É claro que há muito mais erros aí detectáveis, mas aqui eu trouxe os principais erros que a gente verifica em uma blitz, hábeis aí a gerar a nulidade da infração. Então, se você viu que na sua notificação constam esses dados ou não constam esses dados, estão omissos, a sua multa está errada e você tem sim o direito de recorrer e você deve recorrer sim para você principalmente salvar a sua habilitação. Tá? Então, você tem todas as informações que você precisa, os erros que foram detectados e também o embasamento jurídico para que você possa recorrer dessa multa
de uma forma mais fundamentada. Então, a gente já ajudou muitos motoristas aqui no escritório. Te digo que já foram mais de 2.000 motoristas defendidos, acho que já passou de 3.000 até, então já defendemos muitos motoristas aqui e digo tranquilamente que esses são os principais erros que a gente detecta aqui em uma abordagem de recusa ao bafômetro, tá? E claro, se você optar por seguir o seu recurso com um suporte, um acompanhamento especializado, vai ser um prazer a gente analisar a sua notificação. O link aí de contato vai estar na descrição do vídeo e até na bio aqui do canal. Mas claro, em posse dessas informações, você já tem muita coisa aí para formular um recurso de qualidade e você vai estar na frente, digo de tranquilamente, de 80% dos motoristas que não sabem como recorrer e acabam recorrendo de forma errada ou temerária. Então, são essas informações que eu gostaria de passar aí para você nesse vídeo hoje. Se esse vídeo foi útil, te ajudou, te esclareceu, te abriu a mente de alguma forma e você viu que o policial agiu de forma errada com você, você dá o like aqui e se inscreve no canal, claro, para ajudar a gente a trazer sempre mais vídeos informativos para defender motoristas. Se deparou com uma multa injusta, uma multa que causa uma consequência na sua habilitação, não deixe de recorrer, porque hoje a gente está vivendo uma era em que as multas estão sendo aplicadas com a intenção de arrecadação. E é o que eu sempre digo, motoristas não é caixa eletrônico do Estado. Então recorra de uma multa ilegal que é o seu dever e o seu direito. Até uma próxima e grande abraço.